3 anos! Agora é só alegria! Mas calma, que ainda tem muito desenvolvimento pela frente. Eu sou Ricardo Natividade, pedagogo, pai de primeira viagem, e esse é mais um vídeo da série Desenvolvimento Infantil. Está começando o Paizão Total. E aí, pais, beleza? Finalmente chegamos aos 3 anos de idade e daqui pra frente o trabalho é principalmente intelectual. A gente começa a deixar de ter trabalhos físicos para começar a ter trabalhos intelectuais de pensamento e muitos desafios pela frente. Uma coisa que aconteceu comigo quando estava na faculdade de pedagogia, eu estava fazendo estágio e eu fiz estágio em uma escola na educação infantil com crianças de 3 anos de idade e depois de um mês eu saltei para o terceiro ano com crianças de 8, 9 anos de idade. E foi um choque para mim perceber que as crianças de 8, 9 anos de idade já não precisavam mais de ajuda para amarrar o tênis, para comer, para abrir o lanche, para fazer tudo. Foi de um dia, de um dia para o outro. Foi um choque muito grande e é esse o principal foco a partir dos 3 anos de idade. Entender que a criança vai ter autonomia e independência e a gente educá-la para isso e fornecer todos os materiais possíveis e os estímulos possíveis para que isso aconteça. Então definitivamente é hora de abandonar o bebezinho, embora nessa fase dos 3 anos volte bastante o bebezinho partindo da criança, principalmente se tem um irmão mais novo. Essa é uma fase que a criança retoma muito uma fala mais infantil, uma coisa querendo ser o bebezinho, querendo fazer um querendo fazer umas coisas típicas de bebê, que a criança também percebe que ela está crescendo, que ela está amadurecendo e está deixando de ser o bebezinho. Então vira e mexe ela volta nesse ponto e é importante a gente trazê-la de volta para os 3 anos, dar um chamego, dar uma brincadinha ali, mas lembrá-la de que ela não é um bebê, de que ela já está crescendo e que ela já está se tornando independente. Os 3 anos também pela literatura, principalmente para mim que sou vigotskiano, o pensamento e a linguagem começam finalmente a fazer parte um do outro e é a partir dessa fase que eles começam a realmente se integrar para formar uma coisa só. Então vem a fase da fala egocêntrica, em que a criança fala muito sozinha, nas brincadeiras de faz de conta, quando é filho único, quando é uma criança sozinha, tem um irmão muito bebê ainda, dá para perceber isso muito mais facilmente, porque de repente a gente deixa a criança no cômodo ao lado e a gente percebe que ela está falando sozinha, não é com a televisão, não é com nada, ela está simplesmente se comunicando do pensar. É hora que a linguagem começa a fazer parte do pensamento nesse sentido de se comunicar, e ele vai até os 6 anos se unindo cada vez mais. Então os 3 anos é a fase em que a criança mais fala sozinha e até os 6 essa fala vai diminuindo porque ela está internalizando essa linguagem para fazer parte do pensamento. Essa é também uma fase em que a criança está mais voltada para si, está começando a formar a personalidade, então tem uma contraposição muito grande ao adulto. Ela começa a entender melhor as regras, mas ela começa também a contrapor o adulto, a desafiar o adulto. É muito importante nessa hora o limite sem perder a paciência, porque a criança vai desafiar mesmo, é uma coisa que a criança tem intenção de fazer, porque ela quer justamente contrapor e a partir disso ela vai começar a criar a sua personalidade, a perceber o que ela é realmente. Então é muito importante também não criar rótulos para a criança, esses elogios vazios: você é muito bonita, você é muito legal, você é muito maravilhosa, você é muito espoleta, muito sapeca, seja para o lado bom, seja para o lado negativo. É importante não dar rótulo para a criança. Em nenhuma fase é legal fazer isso, mas nessa fase em que ela está criando a própria personalidade, é muito importante não rotular a criança e limitar, como eu digo bastante, vou até acabar fazendo um vídeo próprio para isso, pôr limite sem limitar, porque é muito importante a gente não limitar o desenvolvimento, não limitar a criança nessa exploração, porque é característica dessa fase explorar, querer conhecer
querer aprender. E quanto mais a gente limita, mais a gente mostra que isso é errado e não é a mensagem que a gente está querendo passar para ela. Então, deixar que ela se desenvolva o máximo possível dentro dos parâmetros que a gente acha importante. É uma fase também que a memória está muito bem formada, pelo menos pela experiência que eu estou tendo com o Léo. A memória dele é absolutamente absurda. Lembra de coisas que faz muito tempo, lembra de brinquedos esquecidos, lembra de história. Nessa fase também conversa bastante, conta muita história. Nessa fase a criança ainda não tem muita noção do que é fantasia, o que é realidade. Então ela cria muito histórias, né? O faz de conta a partir dessa fase é muito importante, faz parte do dia a dia da criança. Então, juntando com essa memória, então a criança conta eventos que aconteceram há muito tempo, com riquezas de detalhes, conta casos miraculosos e fantasiosos, também com riqueza de detalhes, inventa muita coisa. Então é uma fase que a gente acaba curtindo bastante, porque a criança, a partir de agora, a gente consegue ter um diálogo legal com a criança. Então, já que a linguagem está começando a fazer parte do pensamento, é importante também a gente não limitar a nossa linguagem. Como tem essa volta do bebê, a gente tem que sempre puxar para frente. Então, desde bebezinho, é importante a gente conversar como adulto, mas agora, mais do que nunca, conversar como adulto e também dar muita atenção para o que a criança está falando. A criança agora ela requer muita atenção, ela quer contar muitas coisas, ela quer se sentir importante. Então é importante também não só fingir de conta que está escutando, dar atenção, prestar atenção no que a criança está falando e dar estímulo para que ela continue a história, para que ela enriqueça a história. Perguntar é muito importante nessa fase, ter um diálogo, uma conversa com a criança. Nessa conversa também a criança cria muitas hipóteses, algumas hipóteses muito certas, algumas hipóteses muito erradas, porque ela está numa fase muito 880 e criando hipóteses para tudo, mas com uma lógica ainda muito infantil. Então ela cria hipóteses que não são verdades e a gente contrapõe e ela reafirma que é verdade, porque ela está nessa contraposição, criando a personalidade, criando a própria história. Então é legal ver essas hipóteses acontecendo, a gente vai se deliciar muito com essas hipóteses, porque algumas são realmente muito absurdas, mas é muito importante ressaltar bastante as que são verdadeiras, porque a partir de agora, apesar de estar voltada para si, a criança vai começar a construir um mundo próprio e a realidade fará parte desse mundo. Então, apesar dela não ter muita noção do que é fantasia e realidade, é importante a gente pontuar o que é realidade quando ela acerta na cabeça. E praticamente estamos chegando ao fim dessa série, porque o Léo está com 3 anos e meio. Eu falei que ia fazer até a idade em que ele está, haverá futuras atualizações. Os próximos vídeos serão adendos em cima dos tópicos abordados durante essa série. Tem muitas coisas que são pertinentes a todas as fases, então ainda terão mais 1, 2, 3 vídeos em cima desses tópicos mais importantes. Obrigado a você que acompanhou essa série até aqui. Obrigado pais, obrigado mães e a todos que assistiram esse vídeo. Beijo, tchau. Maluco, o que eu vou fazer com essas bexigas agora, hein?